Está em Brasília para falar sobre, falando sobre a quebra dos sigilos de Bolsonaro. Vamos acompanhar, que é urgente. Filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. A questão aqui, o que pode ensejar alguma discussão, é uma leitura subjetiva a respeito da informação, se ela coloca em risco ou não a segurança do presidente e do vice-presidente da República. Isso também será objeto de uma análise e, com certeza, a partir da análise que a CGU fará, esse critério servirá como parâmetro para outros pedidos de informação que digam respeito ao mesmo assunto. Era essa... Então, as informações do cartão não tem problema nenhum, que foram divulgadas hoje, sim, que o presidente Bolsonaro argumentava que não podia divulgar esses dados porque colocava a vida dele em risco. Então, isso, pela lei, cai por terra. A lei de acesso à informação diz que estas informações permanecem em sigilo durante o mandato. A partir do momento que o mandato concluiu, não existe mais nenhuma vedação legal, não existe mais nenhum risco para o presidente e os seus familiares, até porque ele não é mais presidente. Então, a lei de acesso a informações era muito clara. O sigilo daquilo que coloca em risco a vida do presidente e seus familiares, a vigência dele é durante o mandato. Concluído o mandato, as informações podem ser acessadas via lei de acesso a informações e, mais do que isso, com busca ativa, conforme acórdão do Tribunal de Contas da União. Então, elas têm que ser disponibilizadas nos sites da transparência do governo. Ministro, e que tipo de informações estão sendo... Foram divulgados no dia 29, é isso? 29 de 12. Por que só agora? A lei é de agora? Porque o acórdão do Tribunal de Contas é do dia 30 de 11. Desde 2017, o Tribunal de Contas discutia a forma como essa divulgação deveria ser feita. O acordo do dia 30 de 11 determinou que a divulgação deve ser feita e deve ser com transparência ativa, portanto, publicada nos sites de transparência do governo. Ministro, que tipo de informações e sigilos estão sendo analisadas pela CGU? Só para diferenciar dessas que estão sendo publicadas agora. Muito bem. Na realidade, a Lei de Acesso a Informações, ela estabelece várias fases de recurso. No primeiro momento, ela é dirigida a qualquer órgão da administração pública. Se ela for liberada, não existe mais recurso sobre ela. Ela está automaticamente, não existe recurso contra a liberação. A partir do momento que ela foi liberada, o assunto está encerrado. Há o primeiro nível de recurso, que é dentro do próprio Ministério. Mantido, uma decisão contrária à informação, há um terceiro nível de recurso, que é a CGU. As informações que nós estamos colocando em análise desse decreto dizem respeito a decisões de negativa de informação que foram feitas na primeira instância, na segunda instância e na CGU. O total de documentos que de alguma maneira receberam sigilo durante o governo Bolsonaro fica em torno de 65 mil pedidos de informações. Desses, cerca de 2 mil estão em fase de recurso da CGU. Portanto, o que nós estamos analisando neste momento são esses 2 mil pedidos que foram negados em primeira instância, negados em segunda instância e que chegaram até a CGU. Dá para destacar Em relação a para que esses dois pedidos sejam analisados, se acha? O decreto do presidente Lula foi que, num prazo de 30 dias, essa análise seja feita pela CGU e, a partir dessa análise, que vai ver o que são dados pessoais, o que são dados protegidos pela legislação, e a partir disso serão definidos critérios, e esses critérios serão cumpridos na análise de cada um desses pedidos, que até então não tinham sido julgados. Esses 2 mil que você disse que vão ser julgados, tem algum exemplo?
aplicações principais de análise do CGU, Durante o governo Bolsonaro, em torno de 65 mil informações que foram solicitadas pela Lei de Acesso à Informação foram consideradas sigilosas, receberam alguma restrição para divulgação. Destas 65 mil, chegaram à fase de recurso da CGU cerca de 2 mil. Portanto, o decreto do presidente Lula diz respeito a essas 2 mil que estão em análise na CGU. E o resto? O senhor poderia dar exemplo? Não houve recurso. Não houve recurso. Não houve recurso. Ministro, importante. Uma análise preliminar da planilha... Nós vimos aí o responsável pela SECOM falando da quebra dos sigilos decretados durante o governo Jair Bolsonaro. Uma coisa me chamou bastante atenção no final da fala. Além da fala em si, é claro, não seria necessário, né, se gastar tempo de um funcionário público, mas emitir uma nota, publicizar num site, porque o governo é para cuidar do governo atual. Mas já que ele está falando, ele deixou 2 pontos que me intrigam muito, Nogueira. O primeiro o sigilo vale para o mandato, depois do mandato cai. Para que ter sigilo, então? Porque é para cair a hora que o opositor entra, para o opositor, ao invés de governar, ficar fazendo, alimentando uma disputa eleitoral que já acabou? Né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda questão ele falou, nós estamos analisando os dados que, segundo a legislação, são sensíveis, são privados, etc. e tal. Mas os primeiros dados vazados ontem com relação às visitas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro são dados considerados pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como dados sensíveis no que toca à visita de um sacerdote. Você não pode ficar revelando, né, as visitas que uma pessoa, os encontros que uma pessoa tem com o seu sacerdote. Além de ser inconstitucional, é ilegal. A gente tem tanta lei que acaba não tendo lei e agora vem a SECOM dizendo que vai respeitar a lei, sendo que ontem a lei já não foi respeitada, tá? Bom, o Paulo Pimenta ainda tem mais algumas respostas aí. Não estão abrangidas no acordo do TCU. As demais questões envolvem os parâmetros estabelecidos e determinados pela Lei de Acesso à Informação. Tá bom, gente? Acho que foi suficiente para a gente esclarecer. Essas 2 mil que estão em análise, só tem relação com o cartão corporativo ou ao todo? Não, gente. É tudo. Mas só para a gente entender, então, que informação, por exemplo, poderia continuar em sigilo? Só para a gente poder dar um exemplo. Isso aí é o que a CGU vai dizer. O CGU vai estabelecer para os critérios, que proteção de dados pessoais. Também a questão da lei do sigilo de 100 anos ou não? Foi por isso que teve que fazer esse acordo? Não, gente, o acordo é do dia 30/11, relativo a cartão corporativo. Não tem nada a ver com os sigilos dos 100 anos. Ministro,